Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo é a parte 2 da minha experiência vivendo em Portugal. Se você ainda não assistiu a parte 1, vou colocar aqui embaixo na descrição. Vai lá, assista a parte 1 primeiro para você entender a parte 2, porque foram duas fases diferentes da vida que eu vivi lá. Então vamos começar. Ainda estamos no ano de 2011. Assim que eu cheguei em Luanda, eu conheci meu marido. Na mesma semana, ele também chegou lá a trabalho. A gente se conheceu, ficamos lá assim um dia. Ele foi embora pouquinho depois, ele só ficou uma semana. A gente continuou mantendo contato. E eu decidi ir para Portugal passar Natal com ele. Já estávamos namorando, né? Virtualmente. Mas enfim, aí eu fui para conhecer. A gente queria se conhecer e ver se tinha compatibilidade, né? Porque nem sempre você é compatível com as pessoas. Em breve vai ter um vídeo aqui no canal sobre como nos conhecemos, mas para isso eu preciso da participação especial do meu marido. Tá ouvindo, neguinho? Você vai participar do vídeo, viu? Tá, ele vai. Então, em breve vocês vão ter esse vídeo aqui porque eu quero fazer ceninha. Então, se tem ceninha, tem que estar ele lá junto, né? Mas continuando. Aí eu fui para Portugal, a gente se gostou de cara. Assim, foi muito fácil a convivência com ele desde o início, eu acho que foi comigo também. Eu fui morar com ele diretamente, né? Eu tinha ainda minha passagem pro Brasil, fui renovando ela durante um tempo, assim, porque eu falei, se não der certo, eu volto pro Rio. Mas enfim, foi muito gostoso. A gente viajou logo em seguida pra Cabo Verde. Foi muito fácil a convivência com ele, então a gente foi levando. Nos primeiros meses em Portugal, eu ainda senti um pouco de preconceito. Infelizmente, Portugal é um país que tem muito preconceito contra brasileiros em geral, tá? Algumas pessoas podem não ter experimentado isso, mas em geral a maioria das pessoas experimentaram sim algum tipo de preconceito por serem brasileiros lá. E o meu marido não entendia porque eu ficava muito irritada, muito chateada, eu brigava com todo mundo nos lugares. Até que ele começou a observar que o tratamento que ele tinha e tem em Portugal é muito diferente do tratamento que eu tenho. Ele é sueco, tem os olhos azuis e eu sou brasileira. Então lá, infelizmente, tem essas diferenças de tratamento dependendo da sua origem. E eu fiquei, enfim, mas aí eu falei, ok, vou superar isso, eu sou superior, eu trabalhei muito meu psicológico. Falei, não, o problema deles, se eles são grosseiros e preconceituosos, o problema é deles, não é meu. Quem vai sofrer com isso no futuro são eles. Quando você é, sei lá, machista, racista, preconceituoso, é sobre você, não é sobre mim. Então, ok, comecei a trabalhar meu psicológico sobre isso. Isso foi em dezembro, né, que eu disse, de 2011. Em abril de 2012, eu recebi um anel de noivado. A gente tava, sei lá, 4 meses juntos e eu fiquei um pouco em choque, mas pronto. Falei, ok, tava correndo tão bem, a gente tava super apaixonado, que eu falei, ok, vamos noivar. Aí depois, logo em julho de 2012, nós casamos. Ou seja, muito rápido, super rápido assim. Mas tá aqui, ó, até hoje, estou com a mesma aliança e nunca teve assim arrependimento, não. A gente é muito feliz juntos, graças a Deus. Apesar dos arranca-rabos que a gente tem, né? Mas todo mundo tem. Nenhum casal é perfeito e eu também não quero passar nenhuma ideia de perfeição aqui, porque não temos um casamento perfeito. Desconfie de alguém que fala que tem. Continuando. Portugal estava ainda pior com a crise financeira. Eu não tinha trabalho, eu sabia que eu não teria trabalho na minha área lá, porque daí eu tinha conhecido vários professores portugueses que também estavam desempregados. O desemprego estava altíssimo, a taxa de desemprego estava altíssima lá. Então o clima estava pesado, as pessoas estavam tristes nas ruas e dava dó, sabe, também, assim, ver tanta gente sofrendo, pessoas que não tinham qualquer reserva e não tinham de onde tirar para comer, assim, básico. Tava muito, muito, muito triste em 2012, em Portugal, eu me lembro. E daí eu conversei com meu marido, olha, eu não tô feliz, eu sempre trabalhei, sempre estudei, e agora eu tô aqui sem fazer nada, não tá bom pra mim.
Daí eu já tinha vontade de fazer uma pós-graduação e tudo mais. Eu falei pra ele, talvez eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu voltar a estudar, já vai ser bom pra mim. Ele, então vai, faz isso. Eu fui na universidade, vi o curso de mestrado em Ciências da Educação. Eu tinha certeza que se eu fizesse esse curso me abriria portas no futuro. Então eu fui na Universidade Nova de Lisboa. Vou fazer em breve um vídeo falando sobre como foi estudar na universidade aqui em Portugal. E me inscrevi, fiquei acho que em 3º lugar na classificação e entrei para o mestrado. Eu não tenho diploma de mestrado porque eu só fiz todas as disciplinas e justamente quando eu ia escrever a minha dissertação foi que eu mudei para a Suécia. Então, em Portugal, se você se inscrever no mestrado e fizer todas as disciplinas, entregar todos os trabalhos, mas não fizer a dissertação, você recebe um diploma de pós-graduado, mas não de mestre. Então, eu não tenho diploma de mestre, mas tenho de pós-graduada. Enfim, daí eu fiz a universidade, também comecei a estudar inglês, porque eu não falava nada de inglês. Achei o curso bem legal lá e comecei a estudar também. E isso foi o que foi me movendo a continuar lá e sobrevivendo. Mas ainda assim eu sentia muita falta do meu trabalho, porque eu sempre trabalhei. Em 2013 foi quando tava tipo o auge da crise. Tava muito terrível. O clima do país era tão pesado que só de você sair na rua, assim, na esquina, você sentia os estabelecimentos todos fechados. Restaurantes, bares, assim, não dava mesmo, sabe? Tava muito difícil o clima lá em Portugal. Aí eu falei pro neguinho, eu não tô feliz aqui, eu não quero continuar vivendo aqui. Eu sei que Portugal é um país ótimo, maravilhoso. A gente nem tava, assim, passando por problemas financeiros de não ter o básico, sabe? Porque o meu marido, ele tinha ainda uma empresa lá, a gente tinha uma relação financeira bem razoável se comparar com a maioria das pessoas. Mas eu não estava feliz porque eu não tinha o meu trabalho e o meu dinheiro como eu sempre tive. Era o meu marido que me sustentava nessa época e eu não gosto disso. Então eu falei pra ele, eu não tô feliz. A gente não, como que é a Suécia? Como que seria na Suécia? Você acha que eu conseguiria trabalho? E meu marido disse, sim, você consegue. Com certeza. Eu falei, com certeza? Com certeza. Eu falei, então vamos mudar pra Suécia. Eu quero mudar pra lá. E aí a gente aproveita que você tem seus filhos também que vivem lá, você vai poder passar mais tempo com eles. Vamos pra Suécia. E aí ele falou, sim, eu acho que pode ser uma possibilidade. Ele conversou com o sócio dele, ele falou, sim, também não tem muito trabalho agora pra nós dois, acho que funciona. E aí a gente começou a programar a vida pra mudar, preparar o apartamento. Eu ainda estava estudando, então faltava ainda um pouquinho pra eu terminar as últimas disciplinas da universidade. Eu fiz isso, estudamos e preparamos todo o apartamento pra mudar pra Suécia. Então esse foi a minha segunda ida para Portugal. Mas qual foi a maior diferença de ter morado o primeiro período e o segundo período? E qual é a visão que eu tenho hoje de Portugal? Então a maior diferença de ter morado nos dois períodos em Portugal foi especialmente a qualidade de vida que eu tive logo que eu cheguei na primeira vez e que eu cheguei na segunda vez. Eu experimentei os dois lados de Portugal. Eu experimentei viver num lugar mais simples logo que eu cheguei e ter um trabalho que eu não gostava, um salário baixíssimo. E eu experimentei também o outro lado de mudar na segunda vez para um bairro de classe média alta e ter um padrão de vida muito mais alto e elevado. Tem uma diferença gritante, dependendo de onde você mora, dependendo de quanto você ganha, o tratamento das pessoas, inclusive, eu acho que muda, sabe? Dependendo de onde você está localizado no país. Eu senti muito isso. Mas hoje, qual é a visão que eu tenho de Portugal depois de tantos anos passados, depois de ter vivido lá, vivido também em muitos outros lugares? Hoje eu acho que Portugal é um país maravilhoso. Eu não me importo mais com a forma dos portugueses serem. Eu aprendi que eles são assim e que é uma questão de cultura, que todo povo tem a sua cultura e que não existe uma cultura certa ou uma cultura errada. Se a gente comparar, por exemplo, o sueco com o Brasil, a gente vai dizer que os suecos são frios em relação aos brasileiros, mas não são necessariamente, é porque a nossa cultura, a gente tem
esse parâmetro de comparar o que é frio e o que é caloroso. Mas então minhas considerações finais sobre Portugal é que Portugal é um país maravilhoso para se viver, especialmente se você tem uma condição financeira razoável. Se você vai para ganhar um salário mínimo, você vai viver com muita simplicidade. Então qual é a diferença de ser um assalariado em Portugal e ser classe média em Portugal? Se você é um assalariado, você vai ter uma vida extremamente simples, você vai ter que poupar, talvez até mesmo em alimentação, mas em compensação você vai ter segurança, porque Portugal é um país muito seguro. Se você tem filhos, você vai poder colocá-lo numa escola de qualidade e de graça, porque lá as escolas gratuitas portuguesas são realmente muito boas. Você vai ter um sistema de saúde excelente, especialmente depois que eu mudei para a Suécia. Eu percebo que o sistema de saúde de Portugal é excelente, é muito bom mesmo. Tem profissionais muito bem formados. É um sistema que funciona, eu acho, e você paga também, tipo, quase nada. As taxinhas são irrisórias que você paga lá. Supermercado não é caro, mas pra mim o mais importante de tudo é a segurança, tá? Você vive razoavelmente bem com pouco dinheiro em Portugal. Quando você é classe média em Portugal ou rico, aí você vive no paraíso, de verdade, porque além de Portugal ser barato, tem um clima muito bom, o clima é maravilhoso, mesmo no inverno, não é um inverno que a gente sofra, né, quase morra de frio. Você tem acesso a outras coisas. Você é classe média lá, em todos os aspectos. Você pode, sei lá, consumir os melhores produtos, você pode viver nas melhores casas, até amizade, se é importante para você, pode influenciar também o seu nível social lá, infelizmente. Ou felizmente, não sei, mas isso também pode influenciar. Se eu recomendaria alguém mudar para Portugal? Sim, recomendo. Não recomendo ninguém ilegal e ficar passando perrengue, mas eu recomendo sim, se para você saúde, segurança e educação são 3 pontos importantes, Portugal é um lugar maravilhoso. Se para você ganhar dinheiro, melhorar muito o seu nível social e, sei lá, viajar muito, se isso é uma prioridade para você, talvez Portugal não seja o melhor destino. Em outros países você vai ter muito mais possibilidade de fazer essas 3 coisas. Agora, super pessoal, eu amo Portugal, gente, amo. Eu tenho uma relação de amor e ódio, na verdade, né? Mas o amor é mais forte. Então, assim, eu adoro ir pra lá, porque eu já me sinto em casa lá também, depois desses anos todos, né? Eu acho que Portugal é realmente um pedacinho de Brasil na Europa, porque você tem tudo do Brasil naquele país. Se você quer restaurantes brasileiros, tem. Mercado brasileiro, tem. Cabeleireiro brasileiro, tem. Tudo que você imagina do Brasil, você tem em menor proporção. E algumas coisas até em grandes proporções em Portugal. Então eu amo de verdade, eu aprendi a amar esse país. E eu recomendo que pelo menos como férias você conheça, porque vocês vão se surpreender positivamente. Pronto, gente, foram essas as minhas considerações sobre Portugal, a diferença de ter vivido lá num período no outro. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Me siga também no meu Instagram, vai aparecer em algum lugar aqui. Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!